Olá pessoal, vou resolver agora então o exercício número 10, onde a gente tem uma tabela de frequências que apresenta o número de divórcios de acordo com o tempo de casamento. E aí na letra A, a gente quer saber qual é a duração média dos casamentos e qual é a duração mediana. Bom, a gente não sabe, novamente, quantos anos de casamento que essas 2.800 pessoas tiveram exatamente. Então a gente vai considerar que todas essas pessoas tiveram uma duração de 3 anos, que todas essas 1.400 pessoas tiveram uma duração de 9 anos, que é o ponto médio de cada uma das classes. Então a primeira coisa que eu vou fazer é calcular o ponto médio. Então, pego o limite inferior, somo com o limite superior da classe, divido isso por 2, esse daí é o ponto médio. Preciso fazer isso para todas as classes. Depois que eu faço isso, eu pego esse ponto médio, que eu vou considerar como sendo o valor da minha observação, né? Ou eu vou considerar que 2.800 pessoas têm 3 anos de casamento e vou multiplicar pela frequência. Então, F vezes ponto médio, para o primeiro caso é 2.800 vezes 3, para o segundo caso 1.400 vezes 12 e assim por diante, certo? Eu preciso somar todos esses anos, então essa é a soma de todos os anos de casamento, certo? E isso eu preciso dividir pelo número de casamentos, não, de divórcios, né? Então, a média será esse valor aqui dividido por esse valor aqui, ou seja, em média as pessoas ficam casadas 6,9 anos. Para a gente calcular a mediana, o que é que a gente tem que fazer? A gente precisa saber em que posição que esse conjunto, que a mediana está. Como o conjunto de dados tem um total de 5.000 valores, então a mediana vai estar na posição 2.500, na posição 2.501. Como esses dados são agrupados, segundo o Moretti e Bussabe, como eu falei para vocês, a gente vai encontrar a mediana simplesmente encontrando qual é o ponto médio da classe em que essa mediana está. Como a mediana está na posição 2.500, então ela vai ser o ponto médio dessa classe aqui, que acaba na posição 2.800, segundo o Moretti e Bussabe. Então, a mediana seria 3 para esse conjunto de dados. Mas agora vamos pensar em como encontrar a mediana através daquela outra fórmula que foi dada pelo Fonseca e Martins. Bem, vocês podem usar a fórmula se vocês quiserem, mas o que eu vou fazer aqui é tentar explicar qual é o pensamento que foi feito para criar aquela fórmula, certo? Aquela fórmula foi pensada da seguinte forma: pegar o ponto médio entre esses dois valores aqui e dizer que esse ponto é a mediana pode ser uma aproximação meio ruim, porque essa classe ela tem uma certa dispersão entre o 0 e o 6, certo? E aí o que acontece? Existem anos de casamento que vão de 0 e que vão até 6. Então vão ter algumas pessoas que ficaram casados bem pouco tempo, próximo de 0 anos, e vão ter outras pessoas que ficaram casados muito tempo, ou seja, até muito próximo dos 6 anos, certo? Então, o que o Fonseca e o Martins expõem lá, e que foi pensado para calcular a mediana, é que esses dados que estão em uma determinada classe, eles são divididos linearmente. Então, eles pensaram o seguinte, que existem 2.800 observações nesse intervalo, então eu vou repartir esse intervalo em exatamente 280 não, em 2.800 partes. E aí, para calcular a mediana, eu vou pegar o dado que está na posição 2.500.
Então, o que a gente vai fazer? A gente vai pegar a amplitude dessa classe, que é 6 menos 0, certo? E esse valor, 6 menos 0, a gente vai dividir pelo total de dados, que nesse caso é 2.800. Então, é como se a primeira pessoa tivesse ficado casado 0 anos, a segunda pessoa, isso aqui de anos, a terceira pessoa, isso aqui mais isso aqui, e assim por diante, até ter 2.800 pessoas, até chegar na pessoa 2.800, que seria a pessoa que ficou casado 6 anos. Só que aí a gente quer, então, o dado que está na posição 2.500. Então, basta que eu multiplique esse valor aqui por 2.500. Então, segundo aquela fórmula lá, a mediana seria 5,35 anos aproximadamente. O que faz mais sentido, porque o 2.500 está mais próximo de 6, dado que aqui tem 2.800 valores, certo? Então, como falei, vocês podem usar as duas fórmulas para calcular a mediana, mas é que a gente vai usar esse mesmo raciocínio para resolver o que está na letra D. Dog latindo muito. Depois, encontrar a variância e o desvio padrão da duração de casamentos. Nossa, que irritação. Para encontrar a variância, lembra que eu tenho que fazer cada um dos valores menos a média, elevar ao quadrado, certo? Então, a gente vai fazer aqui, eu vou dizer que eu tenho que pegar cada um dos valores, só que eu não sei quais são os valores, então eu vou considerar que isso é o ponto médio da classe, menos a média e elevar isso ao quadrado. Só que a gente tem que lembrar que na primeira classe a gente tem 2.800 observações. Então, cada uma das classes vai ser multiplicado pela frequência. Então, eu tenho que fazer isso para todas as classes. Vou pegar a frequência, vou multiplicar pelo ponto médio da classe menos a média, e isso tudo vai ser elevado ao quadrado. Aí eu vou fazer esse mesmo cálculo para todas as linhas. Vou somar esses valores, certo? E para fazer a variância, na letra B, a gente vai pegar então e fazer uma média desses desvios quadráticos. Então, vou pegar isso aqui tudo e vou dividir pelo total de dados, e essa é a variância. E o desvio padrão a gente sabe que é a raiz quadrada da variância. Então, basta que eu calcule a raiz de 27,66 e está pronto o desvio padrão. Bom, a letra C eu vou deixar para vocês fazerem, porque eu só construí um esquema, e vamos para a letra D, que vocês precisam encontrar o primeiro e o nono decis. O que são os primeiros e nonos decis? O primeiro decil é o valor do dado que está na posição 10%, e o nono decil é o dado que está na posição 90%. Vocês podem usar aquela fórmula dos decis para achar isso, que foi dado de como encontrar a posição, mas a gente vai usar o mesmo pensamento que foi utilizado para encontrar essa mediana aqui, certo? Então, letra D. E o primeiro decil está na posição 10%, então se a gente tem 5.000 dados, a posição 10% é a posição 500. Então, eu vou anotar isso. Primeiro decil está na posição 500. E aí, como que eu vou pensar isso? A posição 500 está em qual classe? Vai estar na primeira classe, certo? Porque a primeira classe vai até o 2.800. A gente não sabe quais são todos esses valores que estão entre 0 e 6 anos de casamento, então, como anteriormente, a gente vai pegar esse intervalo aqui e vai dividir pelo tamanho da frequência dele.
E daí, o dado que está na posição 500 vai ser 0, que é a posição inicial, mais 500 vezes aquele valor da divisão. Mas vamos fazer isso primeiro. O tamanho dessa classe é 6, certo? Então, como anteriormente, eu vou pegar 6 e vou dividir por 2.800. Então, a gente já tinha visto que dava esse valor aqui, certo? E aí, para eu encontrar a posição 500, eu simplesmente vou multiplicar esse valorzinho aqui por 500. Então, o dado que está na posição 500, ou que está na posição 10%, é 1,07 anos. E aí, eu vou tentar colocar isso aqui, assim, grifadinho. Depois, a gente precisa achar o nono decil, e o nono decil está na posição 90%. Quanto que é 90% desses dados? Bem, se 10% é 500, então 90% vai ser 9 vezes 500, ou seja, vai estar na posição 4.500. Aí eu vou perguntar para vocês, ou melhor, vou responder, né, porque não estou falando com ninguém. Onde que está a posição 4.500? Se eu não sei onde que está a posição 4.500, eu vou fazer uma frequência acumulada rapidinho aqui para a gente determinar isso de uma forma mais fácil. Então, lembra que na primeira classe é igual e na segunda classe é o de cima mais o valor da classe atual. Então, vou fazer isso aqui. E aí a gente pode perceber que o dado que está na posição 4.500 está nessa classe aqui, certo? Porque essa termina no 4.200 e essa termina no 4.800. Então, o que é que nós vamos ter que perceber? Esse dado aqui, o primeiro dado dessa classe está na posição 4.201, certo? Então, o dado que está, o dado 4.500, ele vai estar na posição 300 dessa classe. Então, o que é que a gente vai fazer? A gente vai pegar essa classe, que tem tamanho 6, certo? Porque de 12 até 18 tem tamanho 6, e vamos dividir isso por 600, certo? Então, nós vamos pegar agora 6 e dividir por 600. Então, é como se cada um dos dados estivesse passado de 0,01 e 0,01. E aí, a gente vai pegar esse valorzinho aqui e vai multiplicar por 300. Por que 300? Porque o dado 4.500 está ocupando a posição 300 dessa classe. E isso me dá 3, certo? Só que o que acontece? Essa classe, ela começa no 12, certo? Então, o dado da posição 4.500 vai estar na posição 12 mais 3. E 12 mais 3 vai ser exatamente 15. Então, o nono decil, ele vai valer 15 anos de casamento, certo? É isso aí. E aí eu tenho que saber também qual é o intervalo interquartil. Isso é a letra E, que eu vou fazer aqui embaixo. O que é o intervalo interquartil? O intervalo interquartil, ele é o valor do terceiro quartil menos o valor do primeiro quartil. Então, eu preciso achar quem é o terceiro quartil e quem é o primeiro quartil, certo? Quem é o terceiro quartil? É o dado que está na posição 75%. Aí, se vocês quiserem, vocês podem usar aquela fórmula para achar qual é a posição do terceiro quartil. Mas eu vou calcular quanto é essa posição do Q3 dessa forma aqui, calculando quanto é 75%, ou seja, 0,75, 0,75 vezes 5.000. E isso me deu 3.750.
Ou seja, a posição do terceiro quartil é 3.750. Então, como que eu vou achar o terceiro quartil? Pensando da mesma forma que eu achei aqui os decis. Eu vou analisar em qual dado está a posição 3.750. A gente está vendo que essa frequência aqui termina na posição 2.800, essa daqui termina na posição 4.200. Então, o 3.750 está nesse intervalozinho aqui, certo? Esse intervalo tem tamanho 6, então, como antes, eu vou pegar o tamanho do intervalo, que é 6, e vou dividir pela frequência dele, que nesse caso é 1.400. Então, é como se os dados estivessem espaçados nesse valor aqui, certo? Só que aí, a gente tem 3.750 é a posição que eu quero achar. Para eu sair do 2.800 e chegar no 3.750, eu vou ter que andar tudo isso aqui de dados, certo? 3.750 menos 2.800. Então, o dado do terceiro quartil, ele está na posição 950 dessa classe aqui, certo? Então, o que eu vou fazer é pegar esse 950, vou multiplicar por esse valorzinho aqui, certo? Só que isso tudo, isso me dá isso aqui, certo? Só que essa classe aqui, ela começa no 6, certo? Então, eu preciso ainda somar 6 a isso aqui. Então, mais 6 e tenho aí qual é o valor do terceiro quartil. A mesma coisa eu preciso fazer para o primeiro quartil. Qual é a posição do primeiro quartil? É 25% dos dados, ou seja, 0,25 vezes 5.000. Isso dá 1.250. Agora, em que classe está o dado 1.250? O dado 1.250 está nessa classe aqui, porque vai até 2.800. Então, vou fazer como antes de novo. Vou pegar o tamanho dessa classe, que é 6, vou dividir pela frequência dela, que é 2.800. Então, é como se os dados estivessem espaçados desse tamanho aqui. E aí, eu vou pegar, como esse valor começa no zero, então eu só vou pegar 1.250, faltou o igual, né? 1.250 vezes, cachorro latindo muito, esse valorzinho aqui. Então, o primeiro quartil está nesse valorzinho aqui. Vou colocar aqui do lado e vou colocar aqui primeiro quartil. E aí, para eu determinar o intervalo interquartílico, é só eu fazer o terceiro quartil menos o primeiro quartil, que dá esse valorzinho aqui. Espero que tenha ficado claro. Se restaram algumas dúvidas sobre esse processo, a gente revê na aula de sexta-feira.